vai falar do açúcar. Ah, açúcar, gente, a gente gosta, né? Mas faz mal. Aliás, faz muito mal. Mesmo que seja só para adoçar um cafezinho, para colocar numa receita, né? Ele traz, sim, um sabor doce, gostoso, mas o consumo de açúcar está relacionado a diversos prejuízos à saúde, a gente não pode negar. E a dieta low carb tem algumas restrições quando a gente fala de açúcar, né? O mais utilizado são os adoçantes e quem ensina sobre as diferenças entre os adoçantes é o nosso chefe low carb, Yuri Jaruskevicius. Olá. Muito bem-vindo, mestre. Muito obrigado. Ele agora é o nosso professor, isso sim. Nesse momento. Desse sim. nosso curso maravilhoso. Você falou super bem, essa introdução foi maravilhosa. O açúcar, ele está relacionado a uma série de problemas. E eu trouxe o açúcar aqui para a gente poder comparar com os outros adoçantes. Tá. Eu acho que talvez hoje seja uma das aulas mais importantes. Então vamos prestar atenção, gente. Porque eu nem trouxe experiência para fazer, eu trouxe a experiência pronta aqui para você provar, que daí temos desafio, né? Que você sempre se sai muito bem. Bom, gente, o açúcar, a gente acha que ele tem uma origem, porque a gente pode dizer o seguinte, vamos esclarecer assim. O que seria um adoçante? Qualquer coisa que adoce. Eu posso salgar a minha comida não só com sal, eu posso salgar a minha comida com potássio, com miso, com shoyu, tá? Então, existem várias maneiras também de adoçar que não só o açúcar. Tá? E o que a gente tem que entender na low carb para ter sucesso? Que a gente nunca vai reproduzir uma coisa absolutamente igual. Açúcar tem gosto de açúcar, adoçante tem gosto de adoçante. Você tem que escolher o que seja melhor para você, tá? O açúcar, ele tem, por 100 gramas, 400 calorias. Você precisa correr muito na esteira para queimar isso daqui. E essa quantidade aqui, ó. Isso são 100 gramas? Na verdade, não, um pouquinho menos, mas assim, é quase isso, tá? E o que acontece? Ele tem, em termos de carboidratos em 100 gramas, 100 gramas de carboidratos, ou seja, ele é só carboidrato. Então, ele dá um pico de insulina grande, apesar dele ter o índice glicêmico 65. Tá. E a gente fala que ele é um adoçante natural, mas ele é ultraprocessado. Por quê? Até ele chegar aqui, ele passou por muito processo. Porque às vezes a gente fala assim, porque adoçante é tudo químico. O açúcar é quase, né? Porque ele não nasce assim. Tá. Aí a gente tem uma linha dos adoçantes que são os artificiais. Aí tem os famosos, né? Sucralose, sacarina, aspartame, aqueles que a gente compra nos refrigerantes e tal. Eu destaquei aqui a sucralose, é super importante da gente falar. Por quê? Ela é sintética, assim como todos os outros, ou seja, eles inventaram essa molécula em laboratório. Ela não existe na natureza nem no nosso corpo. Quando a gente toma, o nosso corpo não sabe exatamente o que é aquilo, ele elimina. A indústria considera saudável, considera seguro. Existem alguns estudos que apontam que não é tão seguro assim. Então a gente costuma dizer consumir com moderação. Agora, a sucralose tem o seguinte. Se for em gotas, ela tem 0 carboidrato, 0 índice glicêmico, 0 caloria. Só que você não pode cozinhar com ela, porque quando você eleva a altas temperaturas, ela libera cloro. Tá. São pequenas moléculas, mas não é legal. Para a gente poder usar a sucralose para cozinhar, ela precisa ser em pó. Só que o que faz esse líquido virar esse pó? Maltodextrina. Maltodextrina é um carboidrato puro que eleva a glicemia na hora. Tem gente que usa como pré-treino na academia para dar um pique, porque ele na hora entra como açúcar. Só que tem uma coisa, segura esse. É muito mais leve, não é? Esse é mais leve. É super muito leve. mais leve. Exatamente. Qual que é esse? Esse é sucralose. Nossa, é bem mais leve. Então, o que acontece? Pior que tem mais do que esse. Exatamente. Por quê? Esse daqui, a sucralose, ela é feita para ter volume. Então, você fala assim, o que seria meia xícara de açúcar, vai ser meia xícara de sucralose. Então, eles fazem ela ser muito levinha, tá? Aí a gente tem os polióis. O que são os polióis? Álcoois de açúcar. Então a gente tem xilitol, eritritol, maltitol e uma série de outros óis, tá? O xilitol, ele seria o mais parecido com açúcar. E ele é o mais usado na low carb. Só que assim, ele também é parecido com açúcar em outros aspectos. Primeiro, ele tem 240 calorias.
Ah, em 100 gramas. 100 gramas. Quase quanto... Quase igual açúcar. Exatamente. Então, é assim, menos calorias. Ele tem 60 gramas de carboidrato em 100 gramas. E ele tem índice glicêmico 13. Então, o xilitol, ele tem sim a capacidade de elevar a sua glicemia. Menos do que o açúcar? Bem menos, mas ainda tem. Não é nem bem menos, não, porque menos Então, é mais do que 50%, já não é bem Exatamente, menos. entendeu? Aham. Eritritol, 0 calorias, tá? Menos de 5 gramas de carboidrato, índice glicêmico 0, porém, ele adoça 70% do açúcar. Então, se eu tenho 100 gramas, eu precisaria de 100 gramas de açúcar, o xilitol eu uso 100 gramas de xilitol. Esse aqui eu vou ter que usar 130. Entendi. Tá? Então eu vou usar um pouquinho mais. Só que tem uma característica culinária entre os dois que faz as pessoas preferirem o xilitol. O xilitol, ele tem a mesma textura que o açúcar. O eritritol, ele cristaliza. Então sabe quando você morde, você sente uns cristalzinhos? O pessoal não gosta disso. Aí a gente tem um estranho no ninho, que é o maltitol. Apesar dele ser um poliol, o apelido dele é malditol. Nunca nem ouvi falar. Pois é, só que eu aposto que você já comeu muito ele. Sabe é? por quê? Todos os chocolates diet vendidos pela indústria são adoçados com Tá maltitol. bem que eu detesto chocolate diet. Se é pra comer, eu gosto de comer de verdade. Aí o que acontece? Ele tem 60% do dulçor do açúcar, ou seja, eu preciso usar quase o dobro. Ele tem 270 calorias e 67 de carboidrato com índice glicêmico 36, ou Eita. seja, é quase igual ao açúcar. Então, diabéticos, low carbs, muita atenção ao rótulo. Leu maltitol, cai fora, tá? Então, esse daqui não é um adoçante low carb. Tá. Só que ele está em muitos produtos vendidos como 0 açúcar. Por quê? Não é açúcar. Não é açúcar. Tá? E aí a gente tem a estévia. A estévia é o único adoçante que é natural de verdade, mais do que o açúcar. Por quê? A estévia de verdade, ela não é processada. A folha é moída. Então é folha pura. É uma coisa do jeito que é tirado da natureza. O dulçor dela é de 80 a 200 vezes o do açúcar. Então eu trouxe nesse vidrinho para mostrar o seguinte. Isso daqui, essa quantidade de açúcar, eu substituo por isso daqui de estévia. Ops, é até difícil de pegar essa pazinha, ó. Aí o que acontece? Uma coisa super importante de dizer. Quando você come uma coisa muito doce, porque ela está saturada de açúcar, você fala, nossa, que enjoativo, muito doce. Com os adoçantes, o efeito é o quê? Retrogosto. Se você usa muita estévia, vai amargar. Se você usa muito xilitol, vai ficar mentolado. Se você usa... Então, a quantidade está na dose. E daí eu vou dar uma dica, que é uma dica de curso. Eu tenho xilitol. Quero usar o xilitol, porque ele vai me dar textura de açúcar. Eu posso usar metade e complementar com a estévia. Tá. O eritritol, em vez de eu usar 130 gramas, eu uso 100 e para complementar, eu complemento com a estévia. Posso adoçar só com a estévia. Quando eu mordo e eu falo, tá mentolado, usei muito, tá? E aí, uma coisa super importante de se dizer, isso eu anotei, você já ouviu falar em FODMAPs? FODMAP seria sigla para oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis, ou seja, são produtos de origem natural, está presente nos alimentos, que quando você come, eles fermentam no intestino. Os polióis são FODMAPs, ou seja, quem tem gases, distensão abdominal, inclusive diarreia, depois que consome os adoçantes, essa pessoa é intolerante aos FODMAPs. E daí você tem que eliminar esses aqui da dieta. Sobra o quê? A gente cai Estévia. na estévia. Então, é legal a gente procurar uma estévia que não tenha amargor. Hoje em dia a gente tem isso. E eu trouxe para você experimentar um pão de mel, Oba. que o açúcar é adoçado com adoçante. O doce de leite é feito por mim, adoçado com adoçante. E o pão de mel é feito por mim, também adoçado com adoçante. Olha que beleza, gente. Aí, eu nem vou te falar, é um mix, tá? Tá. Eu usei estévia pro chocolate, usei... Então, você não vai provavelmente sentir nenhum sabor muito forte. Por quê? Eu fiz um mix de adoçantes. Tá uma delícia. Gostou?
E nem parece que é low carb. E daí por que eu trouxe um pão de mel? Porque ele é um pão de mel sem mel. E Mas ele é low carb? Ele é low carb. Uma delícia. Super low carb. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Os açúcares disfarçados. Maravilhoso. Quais são? Açúcar light. Demerara e mascavo é açúcar. Açúcar de coco, nada disso é low carb, gente. Xarope de milho, glucose, agave, melado, melaço, nada disso é low carb. Tem muita gente falando assim, pode usar o adoçan, açúcar de maçã, pode usar agave, porque tem índice glicêmico menor. Tem índice glicêmico menor, por quê? Porque ela tem muita frutose e menos glicose, então não impacta no sangue. Só que o que o excesso de frutose faz? Causa esteatose hepática. O que a esteatose hepática faz? Causa diabetes. Então, tem que tomar muito cuidado quando você lê ali, menor teor glicêmico. É verdade. Porque glicemia é impactada pela glucose. Tá? Esse pão de mel, que, desculpa, modéstia à parte, eu acho muito gostoso, foi meu café da manhã hoje, ele não tem nada que eleve a sua glicemia. Nenhum ingrediente, nenhum adoçante. A pessoa pode encomendar com você? Então, eu não faço para vender, Nossa, eu gente. ensino as pessoas a Então fazerem. vai fazer o curso com ele, você tem curso. Tá, meu curso, ele Vai, tá... pelo amor de Deus, porque é maravilhoso. Gostoso, né? Nossa. Isso aqui foi resultado do curso que eu dei essa semana. Aí eu ampliei um pouquinho e trouxe pra gente aqui. Que ser humano genial, né? Obrigado. Sabe muito, dieta low carb é com ele, quer fazer curso é com ele. Yuri Obrigado. Jaruskevicius, chefe low carb. Ele tá no chefyuri.com.br, Yuri Bake Off 4 no Instagram. E tudo isso que eu falei aqui ampliado tá indo tanto para as redes do programa quanto para as minhas redes, para vocês terem uma lista completa dos adoçantes que podem, os que a gente tem que tomar cuidado, os que não pode. Arrasou. Muito obrigada, Eu chefe. que agradeço pela oportunidade. Comi todo. Semana que vem Maravilhoso. vamos falar de gorduras e chocolates. Opa! Perfeito. Manda um beijo pra sua mãe, tá? Nando, muito obrigado. Amei. Que aulão, gente! Pega essa aula depois no YouTube e compartilha com todas as suas amigas. Isso é conteúdo de valor.